Boa noite, Boa noite a todos. sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini? Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui. Não porque podemos, não porque temos o ânimo necessário, porque muitas vezes o ânimo nos abandona. A fé, a esperança falham. Mas o Teu amor por nós é inabalável. E foi esse amor que o Senhor colocou em nossos corações. E é por isso que estamos aqui. Não por força ou por poder, não por violência, mas pelo Espírito. Mesmo aqueles que estão com a fé e com o amor fortalecidos, ainda assim é o Espírito que sustenta todas as coisas. Amém. É de Ti, Pai, que vem a provisão de esperança, a provisão de fé. É dom Teu, é fruto, a confiança, o descansar em Ti. E isso vem por receber de Ti, ouvir a palavra acerca de Cristo Jesus. Ouvir atentamente, recebendo cada parte, degustando. Como aquela comida que amamos comer e que comemos muitas vezes e também comemos degustando, devagar, saboreando. Pai, a Tua palavra é o nosso alimento. Fazer a Tua vontade é o que queremos. É o Teu querer operando em nós, conforme a Tua palavra. Declaramos e recebemos. Opera em nós, Pai, o querer e o realizar de acordo com a Tua boa vontade. De acordo com a Tua poderosa força. A mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Teu Espírito. Tu és Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E cada um de nós que estamos em concordância nesta oração declaramos: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Porque Tu, Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, se entregou em nosso favor, justo, inculpável, limpo, Cordeiro Santo de Deus, em favor de nós, quando ainda éramos pecadores. É o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor tirou os nossos pecados de nós, os que cremos que Te recebemos, porque o Senhor não é opressor, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. O Senhor não viola o Teu próprio caráter, a Tua própria lei. É apenas para aqueles que querem. A palavra não está longe. Não precisamos subir aos céus ou descer às profundezas. Mas está aqui, perto de nós. Na nossa boca, no nosso coração. Pai, que a Tua palavra receba a honra devida. Que alcance os corações. Que todas as barreiras, que todas as cadeias, que todas as muralhas ruam, desapareçam, desfaçam-se pelo poder da Tua poderosa palavra que sustenta todas as coisas. Que haja sustento da liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Amém. Que possamos desejar ansiosamente sermos libertos de todo e qualquer cativeiro para viver a plenitude da Tua vontade para nós. Porque o Senhor nos chamou para viver em paz, em liberdade, no Teu amor. Nos tirou do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado, para a luz, porque o Deus é luz, Tu és luz, não há trevas em Ti. Tira de nós tudo que o Senhor não plantou. Amém. Fortifica-nos, dá-nos coragem, ânimo, força, ousadia. Um espírito que o Senhor nos deu não é de temor, não é de covardia, mas é de ousadia, de coragem, de amor, de intrepidez. Pai, nosso Pai, Abba, Pai. Não falamos entre os dentes, não rangemos, mas podemos chegar-nos diante do trono da graça, receber do Teu favor, do Deus Todo-Poderoso, juiz de toda a terra. Abba, nosso Pai, eis-nos aqui,
sacia-nos, trata em nós particularmente o que precisa ser tratado. Que possamos ter ouvidos para ouvir, que não permitamos que nada nem ninguém roube a nossa atenção, roube a nossa fé, Amém. roube o nosso alimento favorito, o melhor alimento, aquilo que nos sacia, que nos satisfaz. Amém, Jesus. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abba, Pai, nosso Pai. Amém. Podemos descansar em teu colo, descansar em tuas asas, debaixo de tuas asas, descansar em tuas mãos, descansar em teu peito, descansar em ti. Não há ninguém, não há nada maior, nem nesta era, nem por vir, do que tu. Todo poder, toda autoridade, todo governo, todo domínio estão sob o teu senhorio. Tu és Senhor sobre todos, Amém, sobre Jesus. tudo. Tu és aquele que preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pai, que não limitemos o teu poder, que não limitemos o teu agir, mas que permitamos que o Senhor seja Deus e que a fé que o Senhor capacitar para o próximo nível de desenvolvimento, de crescimento em ti como os teus pequeninos, que permitamos avançar em idade espiritual, não natural, avançar no que importa, naquilo que é eterno, que recebamos de ti, de onde vem toda boa dádiva, não olhando, não nos apegando a coisas físicas, não nos apegando a homens, não nos apegando a esta era, mas a ti que és Espírito. Pai, nosso Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Hélio, querido, seja bem-vindo. Boa noite, Hélio. Paz e graça, meu irmão. Laércio também. Aquela música. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus, és tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e o teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o teu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais
do seu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Aleluia. Aleluias! Glória. Fala, papai. Boa noite, Samuel. Samuca. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Em meu coração. É Lucas 23. Então vamos lá. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. A crucificação de Jesus. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram atrás de Jesus. Jesus, né, estava com as costas dele, como diz, né, nas escrituras, que os ossos dele olhavam para a gente. Ou seja, a condição das chicotadas que Jesus recebeu foi tão severa que a pele foi completamente removida das costas dele. Ficou uma ferida aberta, uma só ferida. As costas de Jesus ficaram literalmente dilaceradas, a ponto das fraturas ficarem expostas. Então, isso aqui é uma figura, né, de que nós também temos que carregar a nossa cruz. Cada um de nós, que é esse corpo, mas ele padeceu no nosso lugar. O castigo que hoje nos traz paz pesou sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos curados. Então, a gente deve lembrar, não é? Eu tenho certeza que esse homem aqui, o Simão, lá de Cirene, ele jamais vai esquecer daquela cena, né? Jamais, aliás, ele esqueceu, né? Aquela cena de ver um homem numa situação, e ainda mais, não é? Com tudo que ele passou e passaria de forma injusta, porque Jesus não estava ali padecendo pelos próprios pecados. Ele estava ali, era o justo pelos injustos. A alma de Jesus, o corpo de Jesus estava sofrendo, estava padecendo em nosso favor. Vini, será que você podia fazer isso assim só de vez em quando? Oca. Porque é difícil. Vai treinando, não me tira, já consegui. Tá demais. Não precisa ser tanto. Calma. Irmãos, ela tá falando. Tá falando do meu uso das figurinhas. Ele é muito, vocês estão vendo, né? É muito açúcar. Oh, meu pai. Então vamos lá. Então veja, colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Jesus disse, né, vocês peguem a sua cruz e sigam-me, sigam a mim. Aquela cruz que Simão estava carregando, não é? Veja, Jesus não merecia. Era a cruz de Cristo, mas não era Jesus, né, que tinha. Aquela cruz era injusta. Aquele castigo severo era injusto. Jesus estava padecendo por algo que ele não merecia. Ele não fez, como disse aqui, um pouquinho antes, logo no início do capítulo 23, no versículo 4, Pilatos diz assim: aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. A própria autoridade dos homens, ele declarou com os próprios lábios: eu não encontro
um motivo para acusar esse homem. Então Jesus era o único que não podia ser, como nós lemos ontem, né, em João 8, alguns de vocês, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Nós lemos isso ontem em João 8, que interessante, né? Como o Espírito Santo vai caminhando conosco e uma escritura acaba dando lugar a outra, né? Testificando de outra. João 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual de vocês, não é? Então, veja, ninguém podia acusar Jesus de algum pecado, porque Jesus nunca praticou nenhum pecado. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Que lindo, né? Jesus sofrendo, padecendo o que ele estava padecendo e ainda se preocupou com aquelas mulheres que estavam ali sofrendo por causa dele. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Você pode ler esse versículo, Vini, pela OL? Ou alguma outra versão que fale de forma diferente? Não, a NVI eu já tenho. Uhum. Peraí. 29. Lucas capítulo 23, versículo 29, versão OL. Porque vêm aí dias em que as mulheres sem filhos serão consideradas felizes. Veja, as mulheres sem filhos serão consideradas felizes. Por quê? Porque Jesus estava falando de momentos que seguiriam a essa situação e foi realmente o que aconteceu. Não é? A gente sabe que os judeus passaram aí por grandes perseguições, né, durante a trajetória de suas vidas aí no passo da humanidade, né? A gente tem alguns marcos aí, não é, que não vale a pena ficar citando, mas que é de conhecimento histórico de grande sofrimento, né? Então, e virá tempos ainda terríveis, tempos ainda muito piores. Jesus alertou que nunca se houve nem se haverá nada igual. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. Isso está escrito em Oséias, capítulo 10, versículo 8. Você pode ler, Vini, por favor? Veja, Jesus está citando aqui mais uma vez, não é, o Antigo Testamento. Está cumprindo o Antigo Testamento. Ele veio para isso, né, para cumprir as Escrituras. Os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Ou seja, não é? São os deuses que eles têm adorado no seu coração, no íntimo do seu coração, fingindo se adorarem a Deus, mas estão usando o nome de Deus, não é, para se prevalecerem no mundo dos homens, não é, dos iguais, humanamente falando, mas na realidade o Senhor Jesus sabe, né, o que está dentro do homem e por que os homens estão se portando dessa forma, como hoje a gente vê. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Leia essa passagem também, por favor, não é? A 31. Veja, com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca, né? Então,
Isso aqui é uma figura, não é, que Jesus está dizendo. Veja, verde é quando está, não é, ainda tênue, ainda está em crescimento. Imagina quando estiver na sequidão, quando não tiver mais vida ali. Só vai servir para jogar no fogo, né? Lucas 23, versículo 31, versão OL. Porque se a mim, a árvore viva, me tratam assim, o que não farão a vocês? Bem, como diz, né, ele tem, né, o machado já posto a raiz das árvores e tudo aquilo, né? Toda árvore que ele não plantou, ele vai arrancar. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Gente, isso aqui está cumprindo Isaías, não é? Jesus foi crucificado entre os criminosos, não é? Deram lugar com ele entre os criminosos. Tudo isso é para cumprir as Escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus é para cumprir as Escrituras. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que é o Gólgota, né? Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão dizendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando as sortes. Isso aqui também está em Isaías 53, tá? Você pode ler, vem, por favor. Versículo 12. Está na linha B, mas pode ler o versículo 12. Isaías 53, 12. Por isso lhe darei as honras de quem é grande e poderoso, pois derramou a sua alma indo até a morte. Ele foi contado entre os transgressores, carregou os pecados de muitos e intercedeu junto de Deus pelos pecadores. Viu? Então isso é para cumprir o que está descrito em Isaías 53. Isaías 53 fala do servo sofredor, não é, de Deus. Aquele que carregou nos seus lombos, aquele que suportou o castigo, para hoje nós termos a paz com Deus, para trazer a paz àqueles que antes estavam afastados de Deus, porque eram inimigos de Deus por causa daquilo que nós tínhamos dentro de nós. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Veja, as autoridades ridicularizavam Jesus Cristo. Veja, as autoridades. Não eram as pessoas simples, não é? Não partia daqueles que eram ignorantes acerca das Escrituras, que continham toda a profecia sobre o Messias. Não eram eles, eram as autoridades, eram os chefes, não é? Eram os líderes religiosos e todos aqueles que estavam ali, não é? Na incumbência do sistema, né? De gerenciar o sistema desse mundo. É óbvio que aquele momento ali da vergonha, não é? Da rude cruz, da vergonha do escândalo da cruz, como pode o Filho de Deus, que é bendito, veja, Deus é bendito eternamente, como ele poderia estar ali, não é? Numa morte maldita, numa morte como aquela? Isso não seria compatível, não é? Humanamente falando, isso seria algo impossível, incongruente, não é? Do ponto de vista, se a gente parar e ainda hoje, na lógica humana, aquilo que os homens entendem como sendo sabedoria é completamente contrário à sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que é muito celebrado entre os homens não tem valor nenhum diante de Deus. E os homens gostam das coisas que são, infelizmente, não é? São carnais, são próprias dessa dimensão, são próprias dessa era, desse mundo. Como hoje, né, o irmão nosso mandou ali um link, né, de uma live tenebrosa, uma live demoníaca. Um ser humano possesso de um espírito imundo,
cativando as pessoas ao medo, a adorarem Lúcifer, a adorarem, a cultuarem Satanás. E quase 130 pessoas. Numa live macabra. Numa live que elas não estavam recebendo vida. Estavam sendo extraídas delas a vida, estavam recebendo medo. Estavam sendo alimentadas de ódio, de engano. Pois é. Pois é. Então, isso, não é? Isso é normal. Isso no mundo é normal. Por quê? Porque o príncipe desse mundo, né? O que governa esse mundo, é ele que faz com que essas coisas aí ganhem proporção. Mas a palavra de Deus não, né? A palavra de Deus, ela recebe resistência. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros. Diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Ou seja, se é o ungido de Deus, se é o escolhido de Deus, salve-se a si mesmo. Mas veja, Jesus não veio para salvar a ele mesmo. Jesus não precisava ser salvo. Jesus é a salvação. É diferente. O que os homens não entendem é que o Filho de Deus não veio para servir a ele mesmo. O Filho de Deus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele veio para ser oferecido em sua parte humana por aqueles que eram cativos, por aqueles que eram escravos. Ele não veio para trazer salvação para ele. Ele veio trazer salvação para quem era pecador. Ele não é pecador, ele nunca pecou. Então, aquilo que os homens não conseguem compreender, eles rejeitam, não é? Eles abominam, eles espancam, eles xingam, não é? Eles maltratam. Porque eles não conseguem compreender, eles ficam com raiva. Mas Jesus, veja, salvação, o Deus que salva, o Senhor que salva, ele não precisa ser salvo. Como ele poderia clamar, Pai, salva-me desta hora? Ele disse, mas se foi exatamente para essa hora que eu vim. A alma dele estava angustiada, porque ele sabia que teria que descer ao Hades, a mansão dos mortos, ao aprisco, né, dos mortos, aquele aprisco lá embaixo, de um outro aprisco, aprisco dos mortos. A mansão, a palavra, não é, no grego, eu não lembro aqui da palavra em si, mas eu lembro o significado dela, que é uma dos significados, aprisco, mansão, cercado, né, um lugar como um campo. Então, esse lugar, não é, que era o mundo dos mortos, que era o Hades, que era o inferno, era para lá que a alma de Jesus ia, mesmo sem ter feito nada que merecesse isso. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Provocação, não é? Provocação. Mas veja, isso daqui, Jesus já sabia que ele ia enfrentar. Isso daqui, ele já sabia que ele ia passar. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Jesus, o rei dos judeus. Não é? Como nós já falamos sobre isso ontem. Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, rei dos judeus, não é? O que
ficou em hebraico, em grego, em latim, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem ler. Um dos criminosos que ali estavam, veja gente, cada evangelho traz uma perspectiva acerca da crucificação. Os 4 evangelhos, eles dão, aqui a crucificação é em Mateus, Marcos, João e Lucas. Então os 4 evangelhos tratam acerca, não é, da crucificação. Mas cada um traz em sua perspectiva. Cada um traz detalhes a mais, não é? Que não é visto nos outros. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, aspectos, características, não é? Personalidades diferentes e prestam atenção em coisas diferentes. Isso é que torna verídico, não é? O testemunho dos evangelhos, dos relatos dos evangelhos, que apesar de serem pessoas diferentes, trata-se de uma mesma pessoa sob aspectos diferentes. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Veja, no início, os outros relatos já dizem que os criminosos também zombavam de Jesus. Os 2 criminosos estavam zombando de Jesus. Mas, veja, certamente quando ele viu esse criminoso, né? Quando ele viu a postura de Jesus, não é? Vamos dizer assim, o comportamento de Jesus, mesmo em meio àquela situação, aquela circunstância, ele viu a diferença daquele homem para eles 2. Mesmo em meio daquela agonia, daquela dor, ele pôde contemplar a diferença de um filho de Deus, do filho de Deus, do unigênito de Deus, que não era como os outros. Ele não estava ali maldizendo ninguém, pelo contrário, aos soldados que estavam tirando as sortes pela roupa dele, ele clamou a Deus, ele intercedeu ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Veja, isso não é algo comum. Não sairia algo, não é, de alguém que está pendurado numa cruz, prestes a ser, não é, a esvair e toda a sua vida. Imagina aquela dor, aquela angústia. Ser pendurado numa cruz, não é, de forma terrível. Uma morte que não tem precedente. Excruciante. Exato, né? Que foi, né, gerado até um termo para tamanha crueldade daquele tipo de sentença. E Jesus ainda se compadecer daqueles que estavam ali ridicularizando e tirando sorte das suas vestes. Veja, cada um dá o que tem, não é? Cada um dá o que tem. Aqui no versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Por quê? Eles estavam sendo guiados pelos guias de suas almas. Eles eram cegos. O ser humano sem Cristo Jesus é cego. Não é cego dos olhos físicos, é cego em sua alma. Porque dentro tem trevas, tem escuridão. Não sabe o que pensa, não sabe o que fala.
as suas palavras, a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, não é algo para trazer-lhe justiça, paz, vida longa, mas é algo que é nocivo para si e para o restante, porque é egoísta, né? É egocêntrico, às vezes é cruel, não é assim? O melhor, como disse Jesus, o melhor é um espinheiro, né? É um urtigueiro. Colocou ali, não tá, né? Passando a mão. Mas, na verdade, Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Olha só. Um deles, né, se caiu em si. A gente tinha dois criminosos que a Bíblia não entra em detalhe, né, no mérito do crime deles, só diz dois criminosos. Estavam ali pagando, né, por seus crimes, a sentença era igual para os dois. Talvez, né, estivessem praticando as mesmas coisas e aí a sentença foi a mesma para os dois. A conclusão é que os dois estavam na mesma situação. Os dois estavam, vamos dizer assim, no mesmo barco. Mas para a gente ver, não é que, veja, entre pecadores existem diferenças, né? Entre as almas existe diferença. As pessoas não são iguais. As almas não são iguais. As almas são diferentes umas das outras. E mesmo expostas sobre as mesmas circunstâncias, quer circunstâncias boas, quer circunstâncias ruins, elas vão se portar de forma peculiar. Cada um de acordo com a sua própria personalidade. Veja, eles estavam sob a mesma sentença, mas um deles tinha convicção que eles estavam ali pagando o preço pelos seus atos injustos que geraram essa sentença. Ele diz, né, sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Olha só. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Veja, era um pecador que olhou para Jesus e viu, contemplou, não é? Na face, no próprio testemunho de Jesus, ali, exatamente sob a mesma circunstância, sob a mesma dor, sob a mesma punição. Um conseguiu ver que quem estava ali era inocente, era digno, tinha dignidade, diferente deles. Mas o outro não. O outro, não é? Ele são dessas pessoas, não é, que acham que podem fazer o que fizerem. O culpado é sempre todo mundo, menos eles, não é? Eles acham que eles podem fazer tudo o que eles quiserem, mas nunca estão de acordo com a sentença que eles vão receber, não é? Eles acham que é injusta a sentença deles. Entra, né, naquela questão da autocomiseração, né? Pena de si mesmo. E aí é aquilo, né, de Adão, né, do culpar, buscar culpados, buscar alguém que seja culpado. Salva-se se você é o Cristo, né? Se você é o Filho de Deus, se você é, como ele diz aqui, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Veja, além de duvidar, não é, de Jesus, de quem Jesus era, da dignidade de Jesus, ainda, né, lançou-lhe aí um encargo, não é? Então salva-se a ti e a nós. E os dois não estavam na mesma circunstância, não estavam debaixo da mesma sentença. Isso mostra, gente, que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que podem, por exemplo, Judas conviveu com Jesus.
Judas viu tudo que Jesus fez. Judas comeu com Jesus. Judas conviveu com Jesus. Ele conviveu com o próprio Deus. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Era o próprio Deus encarnado. E ele não recebeu a salvação. Ele negou, tanto negou Jesus, como foi foi aquele que entregou a Jesus para essa hora aqui, para esse momento aqui, por dinheiro, por ganância. Cada um com com seus interesses, né? Cada alma com seu próprio interesse. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja, Jesus não disse que ali era o reino dele. Jesus disse que ainda hoje, né? Você pode ver, Vini, por favor, essa palavra hoje naquela Bíblia, por favor, My Bible. Isso. 4594. Duas palavrinhas que a gente vai ver aqui, gente, que é bem interessante para nosso entendimento. Semiron. Essa? 4594? É, no grego, né? Sim. Semiron. Neutro como advérbio de um suposto composto do artigo, aí, aqui a composição dela. Neste dia, ou na noite de hoje, ou na que recém terminou. Este mesmo dia, o que aconteceu hoje. Vê algumas ocorrências dela, por favor. Ocorre em: o pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Também em... Isso foi Mateus 6,11, Mateus 6,30 também. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 11,23 também. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Mateus 16,3. E pela manhã, hoje, esse hoje aqui, tá, gente? Haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Tem várias outras partes. Para continuar? Todas? Não, ver uma nas cartas de Paulo, por favor. Romanos 11:8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. 2 Coríntios 3,15, versículo seguinte. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Hebreus 1:5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não, perfeito isso daí. A fim de cada um...
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então veja, esse hoje quer dizer, não é? O momento, aquele momento ali, aquele momento, aquele exato momento, não é? Algo ali que recém terminou. Que recém terminou. Este mesmo dia. Esse mesmo dia. O que aconteceu hoje. Ou seja, é algo recente, não é? Essa palavra hoje, por isso que a gente gosta de ir no grego, né, na raiz, porque existe a diferença de termos, né? Veja, na nossa língua portuguesa, né, ou no inglês, seja lá, esses idiomas mais atuais da civilização, hoje é uma palavra, não é uma palavra comum, é hoje. Mas no grego não, tem um diferencial. Existe uma outra palavra para hoje, que não é essa daqui, que tem um alcance mais, um alcance mais metafórico, um alcance mais prolongado. Esse daqui se refere a algo mais urgente, mais próximo, entende? Então, tá falando sobre exatamente naquele momento, não é? Naquela decorrência ali do que iria acontecer nas próximas horas, que Jesus iria fazer, o que iria acontecer naquele segmento ali daquele dia, o findar, não é? Daquela situação. O que iria acontecer? Qual era o resultado? Né? Para onde? Então, isso que Jesus está dizendo ainda hoje. No findar aqui, não é? Dessa circunstância, você estará comigo no paraíso. Essa palavra também, paradeisos. Por favor, Vini, 3857. Eu coloquei aqui a minha CPAD, mas alguns sinônimos do aplicativo são mais ricos. 3857. Já achei que você continua falando. 3857, paradeisos de origem oriental. Entre os persas, um grande cercado ou reserva região de caça, parque, sombreado e bem irrigado, no qual os animais silvestres eram mantidos para a caça, era fechado por muros e guarnecido com torres para os caçadores. Jardim, parque de recreação, bosque, parque, parte do Hades que os judeus tardios pensavam ser a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Olha só, os judeus tardios. Gente, é muito interessante porque as pessoas que têm o domínio das línguas humanas, né, eles vão até um certo limite. E aí, sem o entendimento do espírito, eles ficam ali em torno daquilo que as letras dizem, não é? Que a catalogação do ser humano apresenta aquilo que até onde o ser humano, o conhecimento do ser humano alcança. Porém, não é? Nós temos aí uma divergência, não é, dessa informação. Eu vou pegar aqui porque eu preciso para poder explicar para vocês. Você quer usar esse celular? Não, ele tá carregando. Oi? E esse aí tá na live. Me dá ele aqui. Vamos lá. Gente, porque essa explicação aqui, se a pessoa pegar essa explicação aqui, veja, o erudito, ele sabe o que ele está dizendo. Em termos humanos, ele sabe que ele coleta dados, não é? E aí, dentro do conhecimento humano, ele sabe muito mais do que eu, não é? Mas dentro daquilo que o Espírito Santo me entregou na palavra dele, então, vamos dizer assim, que eu posso agrupar aqui esse conhecimento de forma que vai dar coerência para o que ele está dizendo. Ele diz aqui, as regiões superiores... calma aí. A bosque, parte do Hades,
que os judeus tardios pensavam ser a habitação das almas dos piedosos, ou seja, não é? A gente já falou sobre isso, aqui está se referindo a Lucas no capítulo 16, não é? Onde o Senhor Jesus Cristo faz, né, conta essa história, não é? Acerca do Lázaro, que era um mendigo, tinha problemas de pele, e do rico, que não é denominado, né, que não tem nome, que vivia de forma luxuosa, mas em sua vida possuía muitos bens. Era muito rico aqui no mundo, mas não era rico diante de Deus. Já o mendigo, apesar dele ser mendigo no mundo, ele era rico diante de Deus. E veja, o Hades, que é o lugar dos mortos, ou o inferno, o paraíso era lá embaixo. Por isso que Jesus disse, ainda hoje. Mas não era, aqui não era o reino de Deus. Inclusive tem alguns manuscritos que dizem, quando vieres no teu poder real. Veja, Jesus não disse que estaria no reino, não é ali naquele dia, mas iria levá-lo. Por quê? Porque ele levou o cativeiro para o seu reino celestial. Porque aqueles homens que estavam no seio de Abraão, ali embaixo no Hades, e tinha, não é como Jesus disse, aquele abismo que separava os piedosos, como ele diz aqui, olha, a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Alguns entendiam ser este o paraíso celeste. Veja, ele está dizendo aqui o conhecimento humano, o conhecimento, não é, que os judeus tinham acerca dessas coisas. E realmente era a habitação das almas até a ressurreição. Até que a ressurreição fosse lá embaixo. Até que a ressurreição e a vida descesse. Como Jesus disse, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, que eu preciso ajuntá-las também no mesmo aprisco. E é necessário, não é, que eu ajunte. Tá demais, calma. Não tá demais. Deixa um pouco. Deixei, coisa. Fazia tempo que eu não tinha mandado. Gente, deixa eu acostumar com isso, que é muito difícil pra mim ficar vendo ele mexer na tela na minha frente. Gente, eu não consigo. Quer que eu vire a tela? Aí eu fico do outro lado da câmera mexendo. Tá tudo bem, você quer fazer? Não. Toma, explica. Não, tô brincando. Vamos lá. Gente, perdão, eu não consigo ainda me habituar com ele mexendo ali na tela. Logo mais pega, em nome de Jesus. Eles pensavam ser a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Sim, e era o lugar das almas, né, dos piedosos, daqueles como Abraão cria, no mesmo Deus de Abraão. No Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles estavam ali, no paraíso. O paraíso era o paraíso das almas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem pecadores na sua habitação celestial. Ele não tem pecadores, não entra pecador no céu. No céu não entra nada que é impuro. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. E a alma é que peca. A alma que pecar, essa morrerá. É por isso que Satanás se orgulhava, não é? Como está escrito em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, para a gente poder... Hebreus capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Por quê, gente? Jesus é Deus. Deus não é homem, mas ele se fez por um pouco menor do que os anjos. Não é? Um ser humano. O ser humano é menor do que os anjos. O ser humano sem Cristo. Né? O ser humano sem Cristo. Porque os seres humanos com Cristo, até os anjos querem olhar para dentro, né? Para ver essa salvação, essa coisa extraordinária.
Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele experimentou a morte em favor de todos. Ainda que nem todos venham a aceitá-lo, ele fez isso em favor de todos. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça é muito maior do que todos os pecados de todos os homens. Ao levar muitos filhos à glória, olha só, a glória celeste, só quem pode entrar na glória, só quem pode entrar no reino de Deus, como disse ali o ladrão, a gente não entende, né, a forma de Deus operar. Porque para que Jesus entrasse na sua glória, era necessário ele passar pela morte e vencer a morte. Como ele disse, se a gente for lá para Lucas, lá no caminho de Emaús, logo no capítulo seguinte, ele diz, vocês não sabem que o Filho do Homem tinha que padecer muito para entrar na sua glória? Como disse as Escrituras, como preveu as Escrituras. Ele entrou na glória, ou seja, no corpo glorioso, no lugar santíssimo, no santo dos santos. Primeiro que nós, o nosso precursor, ele foi o primeiro. Para nos dar era necessário primeiro ser feito o julgamento em favor dos homens, da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. O sangue dele tinha que ser completamente derramado para pagar o preço do resgate pelas nossas almas, e a alma dele tinha que descer ao mesmo lugar das nossas, de todas as almas que iam para o mesmo lugar. No mesmo lugar, para poder dar a essas almas a sua condição. Veja, a gente ainda não está lá. A gente ainda não está, mas já estamos garantidos. Por quê? Porque nós temos o Espírito como garantia de que isso vai acontecer. O Espírito é a entrada. O Espírito é aquele que nós recebemos, que nos garante que nós receberemos. Não tem como entrar no reino de Deus se não for pelo Espírito, gente. O Espírito do Filho. Por quê? Porque o Filho foi que comprou a nossa liberdade pelo seu próprio sangue. Então era necessário que ele fosse lá, era necessário ele morrer fisicamente, derramar todo o seu sangue, esvaziar o seu corpo, a sua carne morrer para desprender a sua alma do corpo, não é? E nós vamos falar sobre isso aqui na decorrência, não é? Da diferença, inclusive, daqueles que morrem. Deus abençoe, Valdinei. Daqueles que morrem e não têm um espírito para entregar a Deus. Nós vamos falar, existe uma palavrinha. E aí é que eu me alegro com o Espírito Santo, porque eu sei que não vem de mim, esse entendimento que eu tenho das Escrituras, não foi algo da minha cabeça. Quando as palavras no grego, elas testificam depois do que eu já venho ensinando. Por quê? Porque não é de mim. Não é de mim como pessoa humana, vem do Espírito que habita em mim. Vem de Cristo Jesus em mim, porque Ele levou tempos me ensinando. Ele levou alguns anos me ensinando no oculto, me ensinando quietinho, não é? Por quê? Porque ninguém podia fazer isso, ninguém tinha esse ensinamento a não ser o próprio Espírito Santo. E muitas pessoas estavam muito ocupadas com as suas próprias vidas, com as coisas nesse mundo, para receber dele. Mas ele também já tinha deixado escrito, eita glória, em Mateus 13:33, não é? Que o bom fermento, que representa o reino de Deus, que é o Espírito, que dá o crescimento a toda a massa, todo o corpo de Cristo, viria por meio de uma mulher. Só que eu não sabia que essa mulher era eu. Ninguém, aliás, sabia. Eu tenho certeza que nem Maria sabia, não é, que ela era a mulher que Deus tinha escolhido para ser a mãe do seu filho. Então é Deus que nos escolhe, é cada um de nós. Por mais que a gente se olhe e ache que a gente não tem valor, que para esse mundo a gente não vale nada, absolutamente nada. Ei, se você está vivo, se Cristo Jesus está mantendo a tua vida, alegre-se e glorifique-o e peça, Pai, me dá mais de ti. Abre o meu entendimento, Pai, para que eu conheça a ti, Jesus, que és o meu Senhor, tu és a minha vida,
Tu és a minha luz, tu és tudo para mim. Deixa-me conhecer, fala aquilo que Paulo falou. Eu quero conhecer a Cristo como Ele me conhece. Vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine para que Ele possa nos dar das nossas heranças ainda aqui. E aí a gente vai desfrutar por toda a eternidade. Porque o que nós fizermos aqui nesse mundo por meio desse corpo, depois do novo nascimento, vai nos acrescentar, como disse o apóstolo Paulo, um peso de glória infinitamente melhor do que toda tribulação, todo o sofrimento que a gente passa aqui nesse mundo. Como ele diz, essas leves e momentâneas, não é? Tribulações nem se comparam com o peso da glória que está sendo acumulado para nós. Então é necessário que a gente deixe que o Espírito Santo nos trate, nos corrija por meio da sua palavra, que possamos desejar, ansiar, não rejeitar, não resistir ao Espírito, porque a gente quer do nosso jeito. Não deve ser do nosso jeito, deve ser do jeito dele. O jeito dele é o jeito certo. Ele é o único, gente, que tem o conhecimento de todas as coisas. Como disse João, ei, vocês têm a unção da verdade. Então vocês sabem de tudo. A gente só precisa descobrir isso, né? A ficha só tem que cair. Que a gente, tendo acesso a Deus, que é o Criador de todas as coisas, a gente tem que saber tudo. Mas quando é que a gente começa a ter isso, gente? É da noite pro dia, igual o Superman, que passa naquela porta giratória, bota a cueca por cima da calça e sai voando? Não é assim. Isso é um crescimento. Quem nasce, criança precisa crescer. E como é que criança cresce? Olha, para cada natureza tem o seu tipo de alimento, tem o seu tipo de nutriente. A própria natureza sabe disso. Será que nós também não sabemos? Será que nós não sabemos que para cada tipo de natureza existe um alimento adequado? E para um novo nascido de Cristo Jesus, de Deus, espiritualmente falando, o Espírito da verdade só pode ser pela verdade. Não tem outro tipo de alimento. É o leite genuíno, puro, lógicos da palavra, literalmente da palavra. Quando a gente nasce aqui no mundo, a gente precisa do leite materno, não é? Do leite da nossa mãe. E quando a gente nasce do alto? Qual é o tipo de alimento que a gente precisa? Não é? Mas muitos estão sendo alimentados com soro, com água, com qualquer tipo de coisa, menos com a palavra pura do Pai. Não está crescendo, não é? Não está crescendo, não está se desenvolvendo, não conhece a palavra está aqui, ela não está nos altos céus. Ninguém precisa mais descer à profundidade para buscar. Já está aqui. Ele mesmo desceu do céu, ele mesmo se fez um ser humano, ele mesmo desceu ao mais profundo, não é? Da terra, e ele mesmo ressurgiu e nos deu um entendimento para que nós possamos compreender que é o seu Espírito. Mas esse Espírito que nós recebemos, essa sementinha, ela precisa se desenvolver porque ela é luz. A gente não pode viver jogando trevas na nossa luz, a gente tem que jogar luz nas nossas trevas. O que tem que crescer em nós é a luz e não as trevas. Então, continuando. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, os seres humanos. Dos filhos, aí ele continua aqui, olha. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Quem é que nos santifica? É Jesus. Quem são os santificados? Somos nós, que recebemos Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Quem é o Santo de Deus? Jesus. Aquele que o Pai santificou. É Jesus.
Portanto, Jesus em nós, a esperança da glória, porque Cristo está em nós, ou seja, o Espírito de Cristo está em nós, nós temos esperança de entrarmos na glória. De entrarmos no corpo glorioso, de entrarmos no santos, do santo dos santos, no lugar santíssimo, que é o corpo glorioso. Jesus foi o primeiro, não é? E quando ele voltar, aqueles que lhe pertencem. Só que aqui na camada do entendimento dos homens, dos eruditos, dos cheios de conhecimento, não adianta que não é por meios humanos que nós conhecemos as coisas de Deus, mas é por meio do único homem, Jesus Cristo, que nos dá do seu Espírito para que a mente dele sendo formada em nós, nós entendamos por meio de palavras espirituais, conferindo realidades espirituais com realidades espirituais, aquilo que vem dele, do Espírito.